Boa tarde, senhoras e senhores. Estão me ouvindo? Ouvindo. Bem, estamos retomando nosso domingo, nosso segundo dia de Congresso Brasileiro de Geologia, e vamos iniciar com a palestra do Padre Ismar Dias de Matos. O Padre Ismar vai falar para nós sobre os Santos de João Paulo II, mudança significativa no panorama mundial. Estou vendo aqui que o Padre Ismar já está conectado, então acho que podemos começar a sua apresentação, Padre Ismar. Podemos. Bem, o Padre Ismar Dias de Matos é associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, fundador e atual ocupante da cadeira 26 da Academia Brasileira de Geologia, sob o patronato do Cônego Lafayette. Professor na PUC Minas de 2006 a 2019, atua como presbítero diocesano na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, Padre Ismar, agora a palavra é com o senhor para falar para nós sobre esse tema, os Santos de João Paulo II, mudança significativa no panorama mundial. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu me interessei sobre a temática dos santos. Padre Ismar, com licença, desculpe interrompê-lo. Ative sua câmera, por favor. Sua câmera está desativada. Obrigado. Excelente, obrigado. Agora sim, ótimo. Está elegante o homem. Olha só. Sempre foi, desde que nasceu. Honrando aí nossa academia com um medalhão, viu? Então, como eu estava dizendo, eu me interessei pela temática dos santos desde a infância, porque eu crescia ouvindo os meus pais, os meus conterrâneos dizerem o Santo Cônego. Santo Cônego não tinha nome, porque cônego é um título eclesiástico. E muita gente nem sabia o nome dele, achando que o nome dele era Cônego. E o nome é Lafayette da Costa Coelho. Então, era comum naquele tempo, e ainda hoje lá na cidade de Santa Maria de Suaçuí, onde o Cônego Lafayette atuou durante 44 anos e deixou fama de santidade, é comum as pessoas exclamarem assim um certo assombro, como muita gente diz assim, Nossa Senhora, lá naquela região eles falam, Santo Cônego. E então eu fui para o seminário, e lá eu pesquisei sobre o Cônego Lafayette, nos arquivos do seminário, nos arquivos da Arquidiocese, e produzi 3 livros. O último deles, editado em 2001, é a biografia oficial que consta nos autos do processo na sua fase diocesana. Então, eis aí a minha ligação com os santos desde a infância e um dia, a pedido do bispo da Diocese de Guanhães, eu fui falar sobre a importância de se ter um santo na diocese, de um certo modo, para incentivar os padres a abraçarem com mais amor, com mais carinho, a causa do Cônego Lafayette na Diocese de Guanhães. E daquilo que eu escrevi para falar para os padres, nasceu um projeto de tese. Nasceu um projeto de tese que, graças a Deus, estou concluindo neste ano. A minha tese se chama As Canonizações no Pontificado de João Paulo II, de uma profusão de santos a um conceito voitiliano de santidade. Então, o que eu vou falar aqui é um pouquinho fruto da minha pesquisa. É claro que muito rasante, né, o que eu vou dizer, mas é isto. E para a gente entender um pouquinho
das canonizações, essa mudança que João Paulo II realizou na nossa igreja, eu volto lá para os anos de 1588, quando o Papa Sisto V criou a Congregação dos Ritos, que tinha como finalidade, além do culto divino e outras coisas, cuidar das canonizações. Então, foi, assim, em nível universal, foi a primeira institucionalização da canonização. 1588 foi fundada a Congregação dos Ritos, que hoje é a atual congregação para as causas dos santos. Então, portanto, ela já tem mais de 400 anos, a Congregação para a Causa dos Santos. E deste tempo para cá, de 1588 até João Paulo II assumir o pontificado em 1978, foram transcorridos 390 anos. E em 390 anos, 23 papas ocuparam o trono de Pedro. E esses 23 papas canonizaram 302 pessoas. Ou seja, pouca gente. Por que eles canonizaram tão pouco? Porque as regras eram rígidas, eram muito duras. Talvez com medo de facilitar demais, eles endureceram muito as regras. E quando João Paulo II assume, fiel ao Vaticano II, ele quer mudar as regras. E nós vamos falar aqui que em 25 anos ele canonizou 482 santos. Sem falar dos beatos, que são 1345. Não vou falar dos beatos, vou falar dos santos, que é o tema da minha pesquisa. Então, enquanto em 390 anos, 23 papas canonizaram 302 pessoas, João Paulo II, no seu pontificado, canonizou sozinho 482 santos. Pois bem, e o que eu vou falar aqui é como que estes santos transformaram o panorama mundial. Eu digo transformaram, a partir da minha cidade, Santa Maria do Suaçuí. Como que a vida do Cônego Lafayette naquela comunidade, a partir do processo de beatificação, como que a cidade vai ganhando projeção no cenário regional, no cenário estadual. É gente do Brasil inteiro que vai lá ver aquele homem de Deus que ali viveu e tanto fez para o povo. E o povo de Santa Maria foi a Nova Trento, terra da Madre Paulina, para aprender com eles lá como é que se lida com este chamado turismo religioso. Como que Nova Trento se transformou após a beatificação e canonização de Madre Paulina. E o povo de Santa Maria foi assessorado pelo SEBRAE Minas Gerais, que ajudou a construir projetos sólidos para o fortalecimento deste turismo religioso. Então, a mudança no panorama gira um pouco por aí. Além da mudança religiosa, nas orações, nas celebrações que atraem tantas pessoas, tem essa mudança socioeconômica também. Eu peço ao meu amigo Maia para colocar o primeiro slide aí para mostrar o título da nossa palestra. Por favor, Maia. Então, eu procurei uma foto bonita do Papa. Tem essa foto aí, ele com o seu tradicional báculo, né? Fazendo uma bênção. Este homem que fascinou o mundo tem me fascinado também nesta pesquisa, me ajudado muito.
a realizar este trabalho para fazer com que os santos sejam mais conhecidos. Eu pesquisei todos e cada um desses 482 santos. E eu tive a curiosidade pelo seguinte, porque lá no Vaticano, no site da congregação, fala assim, foi canonizado Santo André Kim e seus 102 companheiros mártires. Mas onde é que estão os nomes desses companheiros? É preciso a gente ir atrás. E eu fui atrás durante meses e meses para conseguir todos eles. Por favor, pode passar para o seguinte. Então, está aí o Papa João Paulo II, que governou a nossa igreja de 1978 a 2005. Mas, praticamente, no último ano, a partir de maio, ele cessou as canonizações e estava muito adoentado, não viajou, celebrava pouco, né? Mas ele foi um homem que eu chamo de um papa superlativo. Superlativo. Foi o papa que mais escreveu, foi o papa que mais viajou pelo mundo, dificilmente vai ser superado, o papa que mais canonizou fiéis e o terceiro papa de um longo pontificado. Ele fez este tanto de santos porque ele entendeu que com as regras que existiam desde lá, 1588, que foram sofrendo pequenas mudanças, umas delas até mais apertadas, mais rígidas, ele não conseguiria dar à igreja um rosto com mais santos. Então, ele foi fazer o quê? Mudar as regras do jogo. E ele editou, em 1983, no dia da conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro daquele ano de 83, quando eu estava entrando para o seminário, ele editou duas obras fundamentais nesse seu projeto. Primeiro foi o Código de Direito Canônico, que foi o primeiro de 1917, que trazia todas essas regras sobre canonização, e o segundo, que deixava, o segundo Código de 83, deixava essas regras para uma legislação complementar. O Cânon 1401 fala que não vai tratar disso e jogando para a legislação complementar, que foi a primeira delas e mais importante, a Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, também de 25 de janeiro de 1983. E só para dizer para vocês, mudanças básicas que o Papa João Paulo II introduziu com estas duas publicações. Antes dessas publicações, para se iniciar um processo de beatificação, era necessário esperar 50 anos da morte do candidato. João Paulo II reduziu esses 50 anos para 5. Eram necessários 2 milagres para um indivíduo ser beato. E depois de beato, eram necessários mais 2 milagres para ele se tornar santo. João Paulo II reduziu esses 4 milagres para 2. Um para ser beato, outro para ser santo. Uma mudança muito grande. E aí estava aberto o caminho para aquelas congregações, dioceses, que estavam lá com os seus fundadores e com os seus santos de devoção popular ali parados, sem coragem de iniciar. Então, João Paulo II, de um certo modo, deu um alento para que se iniciassem tantas causas que ainda estão em andamento, motivadas pela sua mudança no legislativo da igreja. Pode passar para o seguinte, por favor. Olha aí. 1.345 beatificações realizadas por ele
e 482 canonizações. Eu chamo a atenção, na minha tese e aqui agora nessa minha fala, é que a maioria das beatificações e a maioria das canonizações é feita de mártires. Então, a nossa igreja ainda não perdeu a era do martírio. Costuma-se dizer que o martírio foi uma prática do começo do cristianismo. Não, o martírio é de sempre. É de sempre. E João Paulo II, nas homilias de canonização, ele falava com um entusiasmo tão grande, tão grande. A homilia do primeiro mártir canonizado por ele, São Maximiliano Kolbe, em 1982, a homilia me deixou muitas vezes engasgado, meio com a garganta apertada, querendo chorar, porque ele fala muito bonito sobre os mártires. Ele fala muito bonito sobre todos, mas naqueles que foram martirizados, ele fala com mais entusiasmo. Eu percebi isso, né? Então, eu fiz a tabela desses 482 santos, colocando por ordem de canonização, nome, nacionalidade, data de nascimento, data de falecimento, data da canonização, se era padre, bispo, leigo, o que for, e qual a situação dele lá, qual o status, se ele é confessor, se ele é mártir, né? E, por fim, lá no pontinho da tabela, o dia litúrgico da celebração destes santos. Pode passar, por favor. Um dado que eu coloco aí para vocês perceberem, desses 482 santos, 357 são homens, a grande maioria de homens, né? 125 são mulheres. Mas uma outra coisa, a maioria são leigos. 51,24 destes santos são leigos e 48,76 são não leigos. Porque nesses não leigos aqui, eu coloco, por exemplo, os irmãos da fraternidade franciscana e outros. Eles não são clérigos no sentido de serem da hierarquia, diáconos, padres, bispos. Em termos corretos, seriam leigos também, leigos consagrados, mas eu estou colocando em não leigos esses aí também. Os frades e freiras que foram canonizados. Certo? Então, a mudança do número de mulheres e do número de leigos é uma mudança trazida por João Paulo II. Porque antes eram padres religiosos e religiosas que eram elevados à honra dos altares. Uma grande mudança foi João Paulo II que trouxe com esta presença maior de leigos e de mulheres. Eu fiz uma lista com os 482 santos na ordem de canonização, com espaço 1, deu 17 páginas de santos. Não dá para a gente rezar, porque tem nome que a gente só consegue falar o primeiro, e eu traduzi para o português alguns nomes, né? O primeiro nome, o sobrenome a gente não pode traduzir, mas dá 17 páginas deste A4. Né? E, sobretudo, a gente não consegue ler porque tem os coreanos, os chineses e os japoneses, que são a grande maioria desses 482. Próximo, por favor. E aí? Desses santos da era de João Paulo II, um deles é o cardeal. Cardeal José Maria Tomasi, da congregação dos teatinos, dos padres teatinos. E o Papa João Paulo II termina a sua homilia pedindo ao cardeal Tomasi para que continue abençoando a sua congregação, dos cônegos regulares teatinos. Desses também, 21 são bispos,
121 padres e 92 religiosos e 247 leigos. Eu coloquei esses 92 religiosos aí como não leigos naquela estatística de antes, porque eles são estes consagrados, né? São os religiosos consagrados, não leigos, porque daqui a pouco eu vou falar quem eram esses leigos canonizados pelo Papa. Um deles, São Juan Diego, era índio, né? Então, isso foi uma mudança muito grande na igreja, ter um índio como um santo no altar. Muita gente chegou a julgar que os índios não tinham nem alma, né? Naqueles velhos tempos da escravização, né? Por favor, pode passar? Agora, vamos ver quem são estes santos, né? Eu falo que eles têm a cara do mundo, né? Um grande mosaico mostrando a face dos santos como a verdadeira face do mundo. Então, pela ordem das canonizações ali, são bispos, são padres, frades e freiras, catequistas. Quantos catequistas foram martirizados na China, na Coreia, no Japão? Soldados. Soldados aqui, não só soldado, como eu disse, praça, mas também oficiais, médicos. Médicos são mártires. Médicos são confessores. Índio, não posso colocar índios no plural, mas índio. Domésticos têm as dezenas, magistrados, fazendeiros, comerciantes, camaristas e outras profissões mais. Então, não há uma seleção assim, social para ter santo. Todos são chamados à santidade, disse o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, sobretudo no capítulo 5º da Lumen Gentium. Então, todos são chamados. E João Paulo II propiciou o caminho, eu chamo o iter processualis, para que esse tanto de gente dos diferentes níveis e classes e caras chegassem às honras dos altares. E estes santos não surgiram assim por acaso. Eles surgiram como fruto de um projeto do Papa João Paulo II. Esse projeto, que já existia, ele tomou, vamos dizer assim, formalização quando estava aproximando o novo milênio, o terceiro milênio. Então, o Papa João Paulo II escreveu a Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte e Tercio Milênio Adveniente. Nesses dois textos, que são pequenos, ele coloca o seu desejo, o seu projeto de realizar essas canonizações. Então, eu me deparei com esses textos, refleti sobre eles e eu cito várias vezes na minha tese, no meu texto, para mostrar que João Paulo II tinha um projeto na cabeça, colocou no papel e ele já estava colocando esse projeto em prática com as canonizações. É muito bacana ver a Lumen Gentium reformulando a vocação universal à santidade, porque ela sempre foi. Ela sempre foi uma vocação universal, mas parece que a Igreja impediu que essa universalidade acontecesse quando ela tornou muito rígidas as normas para levar alguém ao altar. E também essas normas são rígidas, é muito caro, né? É muito caro um processo de canonização. Com o nosso cônego Lafayette, nós já gastamos
praticamente 50 mil euros, e ainda não tivemos o resultado da fase diocesana publicado. Então, não é baratinho, não. Por isso, normalmente, é uma congregação, uma diocese que se torna autor de uma causa. Uma pessoa física, por mais rica que seja, não consegue pleitear uma causa e levá-la adiante, porque é necessário muita coisa. É muita gente que trabalha numa causa e também a pessoa não tem como bancar isso tudo sozinho. E depois ela morre, e quem vai dar continuidade à causa? Então, se é uma diocese, se é uma congregação, isso aí é imortal, porque é uma instituição e ela tem sucessores, né, que vão levando adiante o projeto. E também, além dessas pessoas serem de tantas e variadas profissões, elas são também de todas as idades. Tem santo mártir de 9 anos, de 10 anos, 12, tem de 80. São crianças, portanto, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Então, é a face do mundo que nós vemos contemplada na tabela de canonizações do Papa João Paulo II. Adiante, para lermos juntos aí. Então, eu coloquei um texto maior aí. Até a eleição pontifícia do polonês Karol Wojtyła, do 164º pontífice católico, que assumiu o nome de João Paulo II, as canonizações não eram um assunto frequente na vida eclesial. Assumindo a mensagem do Concílio Vaticano II, de que a santidade é uma vocação universal na Igreja, com I maiúsculo, está escrito na Lumen Gentium, nos parágrafos 39 a 42. O Papa Wojtyła buscou caminhos para concretizar a teologia conciliar. Os primeiros passos nesse sentido foram, como eu já falei, a mudança no Código de Direito Canônico e a nova legislação para as canonizações com a publicação da Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister, ambos publicados no dia 25 de janeiro de 83, dia da conversão de São Paulo, que é um dia muito marcante, né? O grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E João Paulo II foi, como Paulo, este homem de muitas cartas, de muitos escritos, encíclicas, exortações e cartas apostólicas, e também, como Paulo, um grande viajador por causa do Evangelho. Não é viajar por viajar, fazendo um turismo, é viajar a trabalho em missão, como Paulo. Por isso, João Paulo. Próximo, por favor. Como eu disse, as canonizações não foram realizadas de modo aleatório, mas fizeram parte de um plano pastoral de João Paulo II, que veio a lume com os 2 documentos que marcaram a chegada do ano 2000 do cristianismo. A Tertio Millennio Adveniente, no ano 2000, e a Novo Millennio Ineunte, no ano 2001. Um para preparar, assim, aquele já final, né, do ano 2000, para iniciar o novo milênio, em 2001, e o novo milênio chegado tinha lá a nova carta apostólica para traçar os rumos da nova evangelização. Esses documentos expressaram o desejo do pontífice de realizar na Igreja aquilo que o Concílio Vaticano II expressara, mostrar ao mundo a santidade universal, a qual todos são chamados. Eu chamo universal de propósito, porque universal significa católico. Né? E para ser católico, a Igreja tem que ter santo em todos os continentes onde ela está. Não pode ser católico europeu, tem que ser católico de todos os continentes. Mas eu chamo a atenção, e uma das minhas examinadoras, orientadoras, ela disse que nada disso teria acontecido se João Paulo II não fosse polonês. Como assim?
É porque ele cresceu num país muito católico, tradicional, em que se valoriza demais a santidade. Enquanto no pontificado de João Paulo II, a Polônia teve 10 santos, ela que já tinha muitas dezenas de santos, o Brasil teve uma santa ítalo-brasileira. O professor José Luiz falou ontem que ela pode ser considerada santa brasileira, e eu não a coloco na minha lista, porque na lista do Vaticano ela está figurando como italiana. Eu apresentei essa lista para algumas pessoas e falaram, mas cadê o Brasil? Cadê a Madre Paulina? Então eu disse, Madre Paulina é italiana. Embora haja controvérsias, né? O professor Zé Luiz sabe muito bem disso, mas ela consta como italiana. Então, acho que o Maia já passou para o outro aí. De onde saiu o lema do nosso congresso foi da encíclica, da exortação apostólica do Papa Gaudete et Exsultate. Né? Esse tema de santidade é tão forte que o Papa, em 2018, publicou essa exortação apostólica sobre a santidade. Muito bonita essa exortação, e dela sai essa frase, lema do nosso congresso: a santidade é o rosto mais belo da igreja. Né? E o Papa continua dizendo, né, o Papa, a santidade é uma prerrogativa do povo de Deus, e por isso ninguém se salva sozinho como indivíduo isolado. Não tem um santo sozinho. O santo é comunitário. A oração, Jesus manda fazê-la sozinho, entrar no quarto, fechar a porta, mas também exalta a hora em que eu estou unido com dois ou mais, reunidos em nome dele. Então, não há só a oração comunitária, nem só a oração individual, mas as duas formas, as duas modalidades são válidas e importantes. E o Papa afirma também que a santidade não é algo só para alguns privilegiados. No passado parecia que era. Até quando a gente discutia com a pessoa, ele falava assim, olha, eu não sou santo não, viu? Como diz, eu sou humano. Eu tenho sangue, eu não tenho sangue de barata. Mas o que a pessoa ignora é que todos nós somos, se não somos santos, nós somos chamados a ser. Nós somos convocados pelo próprio Deus. Ser de santos como o Pai Celestial é santo. Né, que eu lembrei ontem, na celebração, na missa, Mateus, Levítico 19:2, que tem essa primeira chamada à santidade, e depois Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 16, repete isto, né? Sabeis que sois santos como o Pai Celestial é santo. Não sou santo, mas sou chamado a ser. Em vários momentos, Pedro chama o povo de Deus como os santos. Paulo chama também os cristãos de santos no início. A nossa vocação. Então, não é algo para alguns privilegiados, mas está ao alcance de todos. E o Papa fala da santidade ao pé da porta. Daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. O santo ali, filho do vizinho, filho da vizinha, que mora aqui do lado de cima do meu apartamento, mora do lado de baixo, ou que eu encontro na rua, na padaria, no supermercado, no sacolão. O santo não traz uma estrela, sim, esse aqui é santo. É a sua vivência que faz a sua santidade. Eu vou mostrar como é que eu extraí das 52 homilias do Papa João Paulo II, eu estava procurando um conceito voitiliano de santidade. E não achei um conceito voitiliano, um conceito de João Paulo II sobre santo é assim. Eu queria apresentar, que até então eu nunca vira, mas eu queria apresentar um conceito dele de santidade. Mas o conceito dele é o conceito do Vaticano II.
Se por um lado eu fiquei triste, por outro lado eu fiquei feliz de saber que ele é fiel ao concílio. E o que ele estava fazendo não era nada mais, nada menos do que botar o concílio nos trilhos, botar o concílio em prática. Pode passar, por favor? Então, aí estão as 5 características de uma pessoa santa no pensamento de João Paulo II. Isso aqui está extraído das 52 homilias, que estão todas lá no site da Congregação para a Causa dos Santos. 29 delas não estavam em português, aquele português de Portugal, eu tive que traduzir para publicar, vai ser um anexo da minha tese, 210 páginas, mas eu acho importante, eu não vi ainda nenhuma publicação com essas homilias todas reunidas, traduzidinhas para o bom português. Bom, me diz outro, modéstia às favas, né? Então, o que São João Paulo II observa nas suas homilias sobre cada santo, ele fala a grande fé inabalável em Deus. Ele exalta isso em todos os santos. Depois ele exalta a intensa vida de oração, que é a união pessoal com Deus. Ele próprio é um homem de oração, de intensa oração. Viajava de uma paróquia para outra como padre rezando. Como bispo, viajava de uma cidade, de uma paróquia para outra, sempre rezando. É o testemunho dos seus secretários, dos seus auxiliares. É uma íntima união com Deus. Sem isso, ele diz, não tem como ser santo, sem estar unido a Deus. E essa união com Deus leva à união com o próximo, é o número 3. Então, a união com Deus leva a uma caridade exemplar com o próximo. O próximo leva a Deus e Deus leva ao próximo. É uma via de mão dupla. E quantos santos foram assim, de uma íntima união com Deus e com o próximo? E não é qualquer próximo, é o próximo pobre, doente, faminto, solitário, angustiado. É o pobre necessitado mais do que um pobre apenas de bens materiais. É aquele pobre totalmente necessitado de tudo. E uma coisa que é comum também do Papa exaltar nos santos e santas é a devoção a Maria Santíssima. Ele próprio, devotíssimo de Maria Santíssima, tanto que a colocou no seu brasão episcopal e pontifício. Totus tuus, né? É uma cruz com Maria do lado do coração, o M de Maria do lado do coração, e o lema totus tuus, todo teu, todo inteiramente teu. Esse totus, desculpa a fala, esse totus é para dizer que é todo e total. Não é todo no sentido de qualquer pessoa, não. É na totalidade do indivíduo, a integralidade do indivíduo. Todo teu, ó Maria. Então, ele entregou a Maria o seu apostolado episcopal e pontifício. Ele que é de uma pátria que tem uma mãe padroeira como a nossa. Nossa Senhora de Sestechova, a mãe negra da Polônia. Então, a professora Renata disse, o Papa João Paulo II se apaixonou com o Brasil por causa de Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, e nós lá, a professora Renata é de Cracóvia, fala português melhor do que eu, então ela disse, sem entender a polonidade de João Paulo II, nós não entenderemos o seu pontificado. Eu perguntei, então, ao Dom Romualdo Kujawski, que foi meu professor no seminário, hoje é bispo de Porto Nacional, no Tocantins. Padre Romualdo, o que é esta polonidade de João Paulo II? Ele fala, Ismar, grande amor a Maria,
né? Obediência à hierarquia da igreja, vida de muita oração e a vida eucarística, por fim. Não há como ser santo sem uma intensa vida eucarística. Tem tantas congregações fundadas para exaltar a Eucaristia. Os redemptoristas, né? Tantas congregações masculinas e femininas, tantas pessoas que passavam horas inteiras, noites, em adoração à Eucaristia, Jesus Eucarístico. Então, estes 5 pontos eu considero como 5 esteios na construção da santidade. E elas estão lá na Lumen Gentium, nos números 39 a 42 do capítulo 5 da Lumen Gentium. Vamos adiante. Os santos de João Paulo II espalhados pelo mundo. Eu tentei uma figura aqui que mostrasse um pouquinho do mundo, né? O nosso Brasil está aí bonito, né? Embora no pontificado de João Paulo II ele tenha ganhado apenas a Madre Paulina, que é meio italiana e meio brasileira. Na lista seguinte, na página seguinte, por favor, aí eu começo a colocar por ordem alfabética esses santos. A Alemanha. Na Alemanha eu vou citar apenas aqui a Benedita da Cruz, Santa Benedita da Cruz, que tinha o nome civil de Edith Stein. Foi martirizada no campo de Auschwitz. Filósofa, uma pessoa nova que foi para o campo de concentração e ali deixou a sua vida. Como Maximiliano Kolbe também ali martirizado e tantos outros, né? Tantos outros. No Chile, eu gostaria de lembrar a primeira santa chilena. A Alemanha, esses outros aí já tiveram mais, né? Então, Paulo II canonizou, é um pouco contraditório, que dizem que o Papa Francisco canonizou o primeiro santo argentino, mas foi João Paulo II. Ele canonizou, João Paulo II, Santa Teresa de los Andes, a primeira santa do Chile. Aí a China, com 87 santos, os primeiros santos da China foram levados por João Paulo II e por ele elevados à honra dos altares. Os primeiros santos da Coreia. E a gente fala assim, Coreia tem santo? E tem quantas vezes mais do que o Brasil? O professor José Luiz lembrava ontem que nós temos 37 santos. 37 santos. A Coreia tem 94. A China tem 87. A Croácia tem outros santos. A Espanha também já é um país de tradição de santos, de muitos santos. Mas a Espanha ganhou no pontificado de João Paulo II mais 48. Adiante. Estados Unidos, né? Estados Unidos. Equador ganhou o primeiro santo da sua história com João Paulo II. As Filipinas ganharam os primeiros santos com João Paulo II. A França já é um país de muitos santos, ganhou 37. A Itália ganhou 49, o Japão 8. O Japão já teve outros santos também. Adiante, Líbano. O Líbano, país também que já teve santos, mas ganhou 2 no pontificado de João Paulo II, e eu achei interessante, enquanto pesquisava aqui, que um deles é São Nimatulá. São Nimatulá Kassab. E aí fui lendo. Ele é um tio-avô daquele Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo. Gilberto Kassab, né? Então, ele é tio-avô do Gilberto Kassab. São Nimatulá Kassab e Santa Rafka Pietra, os 2 libaneses trazidos por João Paulo II.
Então, a Polônia ganhou 10 santos. Sudão, na África, já tinha ganhado com Paulo VI, né? Paulo VI colocou lá São Carlos do Anga e seus companheiros mártires da Uganda, ugandenses. Então, de Paulo VI, só com João Paulo II novamente para o Sudão, a África, ver novos santos. E aí, essa sudanesa é Santa Josefina Baquita, que estava no coração do Papa, essa mulher. E o Vietnã ganhou os primeiros santos com João Paulo II, 95 santos canonizados, um monte de mártires, todos esses aí mártires. Imagine você, então, o que foi para a China, para o Vietnã, para a Coreia, para o Japão, para as Filipinas, receber um santo na sua cidade. Então, cada cidade ganhando um novo herói, um novo mártir. Como o Brasil ganhou a Madre Paulina em 2002, em 1991 ganhou a Madre como Beata, e depois, 11 anos depois, ela sendo canonizada. Que festa o povo fez, que transformação social na vida das pessoas, que transformação religiosa esse povo teve, que de repente ganhar alguém intercessor, alguém que foi reconhecido pela igreja. Isso é muito bonito, né? Mais um slide aí para nós, Maia. Maia? Sabemos pela história que a humanidade sempre fez listas em homenagem aos heróis de determinado país, de determinada cultura. Se o Maia puder colocar para nós aí o próximo slide, o 15º slide, será bom. O texto aqui é grande. Então, além destes heróis, o Panteão de Paris, uma obra do século XVIII, consagra pessoas como Diderot, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Monet, Victor Hugo, entre outros, como seus heróis da pátria. Aqui no Brasil, o Panteão da Pátria, em Brasília, lá dormem os nossos heróis históricos, Zumbi dos Palmares, Tiradentes, José Bonifácio, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Santos Dumont e outros. Mas na igreja repousam santos, estes heróis e heroínas que são colocados para o segmento do povo, para o exemplo de vida para o povo, não só para ser herói no sentido de beleza, mas são heróis que não passam. Às vezes eu falo nas minhas homilias, tem gente que morreu semana passada, a gente não se lembra dele. São Sebastião, meu padroeiro, tem quantos séculos e está vivo? São Vicente de Paulo, outro padroeiro meu, da minha paróquia, faleceu há quantos anos e ele continua vivíssimo na memória, no coração, na vida, nos nomes das pessoas. E por falar em nome, quantas crianças ganharam o nome de João Paulo na época que ele governou a igreja para cá? Né? O meu querido cônego Lafayette, durante o seu ministério em Santa Maria de Sossuí, de 44 anos, 745 pessoas foram batizadas na paróquia com o nome dele. Ele era uma pessoa tão querida que as pessoas queriam colocar, perpetuar a memória dele no nome do filho. Era Lafayette José, Maria Lafayette, Geraldo Lafayette, mas Lafayette está em 700 e tantas pessoas. Eu conferi o livro de batismo das paróquias que ele cuidava. Então, eu vou terminar com uma frase do escritor francês Léon Blois. No finalzinho do seu romance,
A Mulher Pobre, a última frase do romance A Mulher Pobre, citado pelo Papa na Gaudete et Exultate. Só que ele cita lá a frase de Léon Blois, e eu fui atrás e encontrei a frase do romance A Mulher Pobre. A última frase. Há uma só tristeza, a de não sermos santos. E com isso eu termino esta minha fala de 50 minutos, agradecendo a bondade de vocês de terem me ouvido. Estou à disposição, se houver alguém que queira falar, que queira comentar alguma coisa. Muito obrigado a todos. Sim. Então, o que mais me surpreendeu foi uma fala de João Paulo II, numa das homilias, quando ele fala, por exemplo, de São Crispim de Viterbo, que era um frade que ele fala assim: a grande extraordinariedade de São Crispim é não ter extraordinariedade nenhuma. Ele era um homem simples, um cozinheiro do convento, um esmoler, quando ele não estava cozinhando, e um catequista. Então, este homem que viveu à sombra, viveu à margem, escondido, ele foi tido pelo povo como santo. Então, João Paulo II, muitos processos dele, a santidade não era de ter feito grandes coisas. É aquilo que o Concílio Vaticano lembrou, né? Aquela santidade para todos. Então, a gente fica, às vezes, esperando um santo que realizou grandes milagres, que realizou grandes curas, e, às vezes, está aí, na simplicidade. E eu fiquei feliz quando eu publiquei a biografia do meu cônego Lafayette, eu pus a grandeza na simplicidade, porque o Dom Serafim, o arcebispo de Belo Horizonte, quando leu, ele falou assim: Ismar, realmente o cônego ele era grande na sua simplicidade. E é isso que João Paulo II viu nos santos. Tá ok, Vitor Hugo? Tem outra pergunta aqui do Nabuco, não sei se... Ele pergunta quais as 3 classes das relíquias dos santos. Eu conheço 2 classes, né? Eu conheço as relíquias primárias, que são as relíquias do corpo, né? Um fio de cabelo, um pedaço de osso, né? Um pedaço do corpo da pessoa, unhas, dentes. É interessante como que cabelo não acaba com o tempo. Os ossos são deteriorados, né? Alguns, né? A maioria. Então, são as relíquias primárias, que só podem ser usadas depois que o candidato já é beato ou santo. E, antes disso, como venerável, como servo de Deus, podem ser as relíquias secundárias, que são aquelas que tocaram o corpo do santo, portanto, roupas, né, aquelas roupas que ele usou, vestiu, podem ser cortadas em pedacinhos e são relíquias secundárias. Pode ser que entendam também como uma terceira categoria aquelas que tocaram os restos mortais do santo. Assim, quando foi feita a exumação, o corpo, aquele cadáver foi colocado sobre um lençol com o propósito já de fazer relíquias, né? Então, é roupa que ele vestiu, tecido que tocou o seu corpo já falecido, e as relíquias do próprio corpo, que são as principais, as relíquias primárias, mas, como eu disse, só podem veicular após a beatificação e canonização. Eu, como o primeiro postulador do cônego Lafayette, tenho comigo relíquia primária do crânio dele, mas eu não posso apresentá-las publicamente. É do meu âmbito íntimo. Obrigado. A Mariana está lembrando aqui,
Mariana Mansur, que amanhã nós teremos uma palestra, havia esquecido isso, às 15 horas, os santos e suas relíquias. Então, vai tratar Então, mais vai especificamente tratar dessa questão das isso. relíquias. Bom, Padre Ismar, não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final. Não, para mim tá bom. Bom, então, muito obrigado. Desculpe aí essas questões da técnica que às vezes atrapalham um pouco a gente. Eu, inclusive, quando o Luciano e o Fábio Tusso me convidaram para essa missão aqui, eu disse, pessoal, olha, eu sou analfabético, então, computador, essas coisas, eu me perturbo todo, eu faço tudo errado, mas não, deixa que o Maia segura a barra. Então, mas mesmo assim teve essa intercorrência, porque faltou energia, o Maia ficou sem energia elétrica. Então, aí Isso a gente não tem como. não tem Já como. retornei aqui, viu? Peço Pronto. perdão, Padre Ismar, peço perdão a todos, viu? Demorei um pouco para retornar, mas está tudo normalizado agora. Graças a Deus, tudo bom. Então, muito obrigado mais uma vez, muito grato, Padre Ismar. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco. Como o estômago não aceita um coffee break virtual, a gente vai dar um intervalozinho para tomar nosso cafezinho e 16 horas estaremos de volta com a palestra do Dr. José Pereira da Silva, Espiritualidade Integradora, Interioridade e Busca de Deus. Então, até às 16 horas. Só lembrando que os dois links vão continuar abertos, o link do YouTube e esse continua aberto, direto até o final da próxima palestra. Ok. Obrigado. Eu só desligar as câmeras e pronto. Tá bom.